O território egípcio é composto, em sua maioria absoluta, por extensões desérticas. Mais de 96% da área do país está coberta por areia e rochas áridas. Essa característica geográfica impôs, ao longo dos séculos, um desafio gigantesco à fixação da população. Desde os tempos antigos, a sociedade egípcia concentrou-se quase exclusivamente nas margens do rio Nilo, especialmente no vale e em seu delta, únicos espaços com oferta constante de água doce em nível nacional. Mesmo em 2026, com mais de 113 milhões de habitantes, esse padrão pouco mudou. Mais de 95% dos egípcios seguem vivendo em menos de 5% do território. Essa ligação histórica com o Nilo foi determinante não apenas para a agricultura, mas também para a configuração econômica, social e urbana do país. Contudo, o crescimento populacional contínuo transformou esse modelo em um obstáculo. As regiões agricultáveis tradicionais deixaram de ser suficientes para alimentar a população, abrigar novas moradias e sustentar a infraestrutura básica. A expansão das cidades passou a competir diretamente com as terras férteis, comprometendo ainda mais a produção de alimentos. Diante desse impasse, o Egito passou a enfrentar uma verdadeira crise existencial. Como ocupar novas áreas e produzir alimentos em larga escala fora do ambiente do Nilo? A travessia e uso do deserto sempre foram vistos como impraticáveis, em razão das temperaturas extremas, da instabilidade do solo arenoso e da facilidade com que a água desaparece sob a terra. Ainda assim, o crescimento populacional crescente tornou inevitável a busca por uma alternativa ousada. Era preciso encontrar uma solução que levasse água a terras até então inabitadas e improdutivas. Foi nesse cenário que surgiu a proposta de criar um novo delta artificial, uma iniciativa ousada que buscava romper os limites geográficos impostos pelo deserto e, assim, transformar de forma radical a relação entre o Egito e o seu próprio território. Diante da crescente escassez de solos férteis, o governo do Egito deu início, no começo da década de 2020, a um dos empreendimentos mais ambiciosos de sua história recente, o Projeto Novo Delta. Com um investimento total que, em 2026, já ultrapassa a marca de 20 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 100 bilhões de reais, a iniciativa representa uma expansão significativa das obras e da infraestrutura envolvida. O foco principal do projeto é desviar vastos volumes de água do rio Nilo para o deserto localizado a oeste do país, com a meta de transformar aquela imensidão árida em uma nova zona agrícola e urbana de escala nacional. A proposta vai muito além da simples irrigação. Trata-se de uma estratégia abrangente, pensada para redistribuir a população, garantir a segurança alimentar e promover a estabilidade econômica no longo prazo. Ao criar um novo centro agrícola afastado do tradicional Vale do Nilo, o país espera aliviar a pressão sobre as regiões superlotadas, diminuir a dependência de alimentos importados e construir uma base de produção mais resistente aos efeitos das mudanças no clima. A estrutura do novo delta contempla a instalação de centenas de quilômetros de canais artificiais, grandes estações de bombeamento, reservatórios para regulação do abastecimento, dutos subterrâneos e um avançado sistema de gestão inteligente da água. Equipamentos com sensores de vazão, pressão e nível, todos conectados a sistemas de satélite, garantem o monitoramento em tempo real, reduzindo ao máximo o desperdício em um cenário onde cada gota conta. Mais do que simplesmente irrigar o deserto, o plano visa criar um ecossistema completo, que inclui infraestrutura hídrica moderna, cultivo agrícola mecanizado, criação de animais em larga escala, redes logísticas eficientes e, futuramente, novos núcleos residenciais. Em essência, é uma tentativa ousada de levar a vida ao coração do Saara, convertendo áreas antes improdutivas em territórios férteis e economicamente viáveis. As obras centrais do novo delta começaram em 2021, marcando o início da escavação de um curso d'água artificial projetado para levar água desde as partes inferiores do rio Nilo até áreas recém-destinadas à agricultura, localizadas no deserto ocidental. O canal principal percorre mais de 170 quilômetros, cortando uma das zonas mais secas e inóspitas do planeta, onde as temperaturas durante o dia frequentemente ultrapassam 46 graus Celsius. Para tornar esse empreendimento viável,
insustentável, mobilizou-se uma força de trabalho com mais de 12 mil pessoas, além do uso intensivo de centenas de escavadeiras, caminhões de grande porte, tratores e niveladoras, em funcionamento quase ininterrupto. O canteiro de obras foi estruturado como uma base industrial itinerante, com vias internas para a circulação de veículos, pontos de abastecimento, oficinas de reparo e uma logística minuciosamente planejada para manter o funcionamento contínuo, 24 horas por dia. O maior obstáculo desde o início foi o próprio terreno desértico. As dunas em constante movimento e as camadas de areia instável exigiram remoção, redistribuição e compactação para criar uma base sólida, capaz de sustentar o peso de máquinas pesadas sem afundar. Topógrafos especializados acompanharam em tempo real as variações de nível e inclinação do solo, assegurando a regularidade do terreno ao longo de centenas de quilômetros. Após a consolidação do solo, teve início a escavação do leito do canal. O rio artificial foi desenhado com perfil em U, apresentando uma largura média de 45 metros em sua base e profundidade de aproximadamente 7 metros. Essa configuração permitiu que a água escoasse por gravidade, minimizando a necessidade de bombeamento constante durante todo o trajeto. Diariamente, dezenas de milhares de toneladas de areia e terra foram retiradas e reaproveitadas na formação de diques laterais que funcionam como barreiras de contenção ao longo do curso escavado. Durante a construção do rio artificial, um dos maiores desafios enfrentados foi garantir um controle milimétrico da inclinação ao longo de sua extensão. Em centenas de quilômetros de trajeto, manteve-se uma declividade média de 2,5 cm a cada 30 metros, o que exigiu extrema precisão para assegurar que a água fluísse continuamente, sem causar erosões ou formar áreas estagnadas. Para alcançar esse nível de exatidão, foi utilizado um sistema de nivelamento com tecnologia a laser, que aferia a trajetória a cada 50 metros, assegurando consistência total no traçado. A areia retirada durante a escavação teve destino sustentável. Foi reaproveitada para erguer taludes nas laterais do canal, com alturas variando entre 3 e 5 metros. Nas regiões onde o solo apresentava menor resistência, os engenheiros lançaram mão de estacas feitas com areia compactada, algumas alcançando até 8 metros de profundidade. Em outros trechos, optou-se por uma técnica que mistura cimento com argila, reforçando a estabilidade do terreno e evitando possíveis afundamentos futuros. Após finalizada a escavação, iniciou-se o processo de impermeabilização, considerado essencial devido à porosidade típica dos solos desérticos. A primeira etapa consistiu na aplicação de uma camada fina de areia úmida, cuja função era nivelar a base. Na sequência, painéis de concreto com espessura entre 10 e 13 centímetros foram moldados diretamente no local, com juntas de dilatação cuidadosamente vedadas com betume aquecido. Nas áreas que demandavam maior proteção, foi adicionada uma membrana de polietileno de alta densidade sob o concreto, fixada com pinos de metal e recoberta por camadas adicionais de areia. Essa estrutura garantiu a vedação completa de mais de 124 quilômetros do canal principal, configurando um dos maiores projetos de impermeabilização hídrica já executados no norte do continente africano. Para combater os efeitos do vento e prevenir a erosão nas margens, espécies de plantas adaptadas a climas secos foram estrategicamente cultivadas ao longo do canal, contribuindo para a preservação do entorno e o controle da areia levada pelo ar. Após finalizarem o canal principal, a etapa seguinte envolveu a implementação de reservatórios reguladores intermediários, com a finalidade de estabilizar e conduzir o fluxo das águas ao longo de toda a estrutura. Esses reservatórios foram escavados em camadas sequenciais, formando grandes bacias com inclinações suaves nas bordas, adaptadas ao solo arenoso da região e capazes de reter volumes expressivos de água por períodos limitados. Cada unidade, em média, ocupa cerca de 2 hectares, espaço suficiente para absorver oscilações no volume de água oriundas do canal principal. O fundo dessas bacias passou por compactação rigorosa e recebeu revestimento com materiais impermeáveis, como manta de polietileno de alta densidade ou betume. Sobre essa base, foram instalados painéis de concreto de grandes proporções, garantindo resistência contra a erosão e desgaste ao longo do tempo. Tanto os pontos de entrada quanto de saída da água foram equipados com mecanismos de controle que possibilitam o ajuste
ajuste preciso dos níveis e o direcionamento do fluxo para canais auxiliares ou tubulações subterrâneas. Todas as conexões foram meticulosamente vedadas, assegurando o funcionamento contínuo dessas estruturas por muitas décadas. Além disso, os taludes externos passaram por reforços estruturais, transformando cada reservatório em um elemento crucial de amortecimento hidráulico, que protege toda a malha de distribuição situada a jusante. Esses compartimentos não apenas desempenham a função de regular o fluxo hídrico, mas também representam um reforço importante para a segurança operacional do sistema como um todo. Graças a eles, o sistema pode reagir rapidamente a mudanças repentinas na demanda, viabilizar manutenções programadas com mais eficiência e minimizar possíveis interrupções no fornecimento de água do Rio Nilo. Após a etapa dos reservatórios reguladores, teve início a construção das estruturas de controle hidráulico, responsáveis por garantir com exatidão o escoamento da água ao longo de todo o sistema. Essas estruturas funcionam como pequenas barreiras equipadas com comportas, que permitem o controle preciso dos níveis, velocidades e volumes de vazão em cada trecho da obra. As atividades começaram com escavações profundas, realizadas de forma cuidadosa até alcançar a cota exata prevista no projeto, assegurando a estabilidade necessária mesmo em solos majoritariamente arenosos. A partir dessa base sólida, foi implantada uma malha compacta de vergalhões de aço, formando o arcabouço estrutural das comportas. As formas e escoramentos foram posicionados com extrema precisão, viabilizando a concretagem contínua das paredes, vigas e lajes. O concreto foi aplicado em camadas homogêneas por meio de bombas de longo alcance, o que evitou a formação de juntas frias e resultou em uma estrutura monolítica, altamente resistente tanto à erosão quanto à pressão hidráulica. Durante toda a execução, equipes técnicas especializadas acompanharam de perto os níveis e a planicidade das superfícies, garantindo que o escoamento futuro não causasse pontos de turbulência ou desgaste localizado. Após a cura do concreto e o atingimento da resistência necessária, as formas foram retiradas, revelando a forma final das comportas. Na sequência, foi feita a instalação dos componentes hidráulicos. Tubulações de aço de grande porte foram encaixadas com precisão milimétrica nas aberturas previamente moldadas no concreto. As flanges foram conectadas a placas metálicas embutidas por meio de parafusos de alta resistência, com controle rigoroso do torque para prevenir tensões desequilibradas. Cada união passou por inspeções detalhadas, verificando vedação, alinhamento e direção de escoamento, assegurando um funcionamento seguro e duradouro antes da integração com o sistema de distribuição localizado a jusante. Com a conclusão das estruturas de controle, o projeto entrou em uma nova fase, a instalação das principais redes de distribuição de água. Ao contrário dos canais abertos, essa etapa adotou o uso de extensas tubulações metálicas instaladas lado a lado, cada uma operando como uma linha autônoma de fornecimento. Com diâmetros que variavam entre 1,5 metro e mais de 3 metros, essas condutas foram projetadas para conduzir grandes quantidades de água por longas distâncias, utilizando exclusivamente a força da gravidade. Para viabilizar esse sistema, escavações extensas foram abertas no terreno desértico, com profundidade e inclinação cuidadosamente padronizadas para manter o fluxo hidráulico adequado. As peças tubulares, fabricadas previamente em segmentos de dezenas de metros, eram transportadas até depósitos próximos ao ponto de instalação. Equipamentos de içamento robustos posicionavam os módulos em sequência, enquanto instrumentos de medição garantiam o alinhamento axial preciso antes das uniões. A conexão entre as seções era feita por meio de soldagem ao redor de toda a circunferência dos tubos, combinando processos manuais e automatizados. Cada junção formava um anel fechado de 360 graus, assegurando vedação completa. Após o processo de solda, cada emenda passava por rigorosas verificações, inspeções visuais, testes com ultrassom e provas de pressão, capazes de identificar falhas antes do fechamento definitivo das valas. Com os tubos já unidos, procedeu-se à limpeza interna para eliminar qualquer resíduo de solda ou impureza. Posteriormente, uma camada de areia fina foi cuidadosamente aplicada ao redor das tubulações, funcionando como uma base protetora que ajuda a absorver cargas e minimizar riscos de danos estruturais. Por fim, o processo de reaterro foi executado por meio de camadas compactadas, garantindo que todo o conjunto permanecesse firmemente estabilizado no solo árido da região.
Embora boa parte do sistema opere com base na força da gravidade, o abastecimento de água do Novo Delta só é possível graças a uma imponente estação de bombeamento instalada às margens do rio Nilo. Projetada para fornecer água de forma constante a toda a rede de canais, reservatórios e dutos, essa estrutura assegura uma vazão equilibrada mesmo quando o nível do rio oscila ao longo das estações. A instalação conta com potentes bombas submersas, ligadas a tubos de captação profunda e tanques de concreto armado. Cada módulo é gerenciado por controladores de frequência que ajustam automaticamente a velocidade das bombas de acordo com a necessidade. Além disso, sensores de pressão, volume e altura da água enviam informações em tempo real para um centro de comando, o que permite uma operação inteiramente automatizada. Esse avançado sistema permite maximizar a eficiência energética, reduzir perdas no transporte da água e responder com agilidade às variações no consumo agrícola ou a intervenções técnicas. Se houver falhas pontuais, o centro de controle é capaz de redirecionar o fluxo ou diminuir a carga sem comprometer a distribuição de água em toda a rede. Após anos de construção ininterrupta, a última etapa finalmente foi concluída. As comportas começaram a ser abertas de forma gradual, marcando o momento em que a água do Nilo percorreu, pela primeira vez, o novo canal artificial. À medida que os reservatórios se enchiam, o fluxo atravessava os sistemas de controle e seguia pelos dutos subterrâneos rumo às regiões mais áridas do deserto. Todo esse processo foi cuidadosamente supervisionado, garantindo o equilíbrio hidráulico e a segurança operacional durante a fase inicial de funcionamento do sistema. Com a chegada definitiva da água, os efeitos práticos e visuais do projeto tornaram-se inegáveis. Em zonas antes dominadas pela aridez extrema, começaram a despontar enormes círculos verdes, resultado direto da instalação de sistemas de irrigação por pivô central. Esses equipamentos giram lentamente em torno de um eixo fixo, distribuindo água de forma contínua e homogênea sobre o solo. Assim, o que antes era areia escaldante, transformou-se em solo fértil e produtivo ao longo dos 12 meses do ano. Até o ano de 2026, mais de 200 mil hectares de novas terras agrícolas estavam sendo convertidas para cultivo, o que representava um salto relevante na capacidade produtiva do país. Essas áreas passaram por processos detalhados de nivelamento e preparação, prontas para receber lavouras ajustadas às condições climáticas locais. A irrigação sob controle rigoroso foi essencial para evitar desperdícios e otimizar o aproveitamento da água. Ao mesmo tempo, foi iniciada a implementação de um modelo de pecuária industrial de grande escala. Em terrenos previamente estabilizados, instalaram-se estruturas metálicas pré-montadas, dando forma a complexos modernos para a criação de gado. Cada uma dessas unidades foi desenhada para comportar até 6.000 cabeças de gado, contando com ventilação natural, áreas de sombra e pisos de concreto reforçado, elementos fundamentais para suportar o calor intenso e a baixa umidade da região. A água utilizada nesse sistema pecuário vem diretamente da rede hídrica central, suprindo as necessidades de consumo dos animais, além de permitir higienização eficiente e controle de temperatura. A alimentação dos rebanhos é produzida nos próprios campos vizinhos, estabelecendo um modelo integrado que une lavoura e criação de forma estratégica. Esse arranjo logístico inteligente contribui para reduzir custos operacionais, diminuir a dependência externa e reforçar a soberania alimentar do país, tornando o sistema agropecuário mais resiliente e sustentável. O novo delta do Egito representa muito mais do que a criação de um simples curso d'água em meio ao deserto. Trata-se de uma revolução na forma como água, terra, agricultura, pecuária e cadeias de abastecimento se interligam em um sistema unificado e eficiente. Embora o projeto tenha exigido vários anos de trabalho contínuo e mobilizado recursos equivalentes a dezenas de bilhões de reais, seu tamanho físico é modesto diante da profunda transformação estrutural que promove no país. Ao ampliar o espaço habitável para além das margens do tradicional Vale do Nilo, o Egito consegue mitigar problemas graves como a concentração excessiva da população e a perda de áreas férteis para a expansão urbana desordenada. A nova zona agrícola não apenas eleva a produção nacional de alimentos, como também fortalece a economia local e abre caminhos para o crescimento em áreas que antes eram consideradas impróprias para qualquer tipo de ocupação. Mais do que um avanço técnico, o empreendimento
representa uma verdadeira mudança de mentalidade em relação ao deserto. Aquilo que por séculos foi encarado como uma barreira intransponível passa agora a ser visto como uma nova fronteira de produtividade, viabilizada por tecnologias de engenharia de alta precisão e sistemas modernos de gestão dos recursos hídricos. O novo Delta lança as bases para um futuro de expansão contínua, tanto na agricultura quanto no desenvolvimento urbano, utilizando a infraestrutura já existente como ponto de partida. Nesse contexto, o canal artificial que leva a água ao coração do deserto não é apenas uma construção hidráulica. Ele se torna o eixo central de um novo modelo de desenvolvimento econômico e social, refletindo uma visão de longo prazo em que o deserto deixa de ser um limite geográfico e se transforma em parte fundamental do progresso egípcio. Trata-se de um símbolo concreto de como planejamento, tecnologia e ousadia podem redesenhar os caminhos do futuro.